Rodada 9 tá batendo na nossa porta e alguns medalhões estão decepcionando a gente. É, meu povo, aqueles que acham que só medalhão mita. E mais uma vez, o capitão mais escalado deixou a gente na mão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Carol Bernardi, dicas da rodada 9, vou te ajudar a escolher um time bacanudo para você mitar no seu cartola. Aí em cima estão as minhas redes sociais, me sigam. Aqui na descrição do vídeo tem o link gratuito para o grupo do Telegram. E aí nas redes sociais e também no Telegram eu aviso que hora vai ser a nossa live de fechamento de mercado. Então bora escalar o nosso time e não estamos ricos? Não estamos. Mas dá para montar um time legal aí com 118 cartoletas nessa rodada, tá? Não é, impossível não. Mas lembrando, estamos no limite. Então, se puder, uma posição ou outra balancear. Se a gente escolher um jogador que está super valorizado, vamos ter que escolher outro que tá mais ou menos, para que se acontecer alguma coisa errada, não tomar uma porrada. Começando aqui pelos nossos goleiros, Bragantino é um time que sofreu gols em todos os jogos como visitante. Mas também fez, tá? Então, cuidado com esse SGzinho aí do Fluminense, tá? O João Paulo, eu gosto até a página 2. Gosto porque vai jogar em casa e o Santos em casa não tá levando tantos gols assim. Mas o Inter não é um time, agora, veja bem, ao menos não era um time que finalizava muito, porque ele foi bem no jogo do meio da semana, né? Na última rodada ele também surpreendeu aí com uma vitória, então não era um time que vinha bem. Não confio tanto, mas gosto da opção aí do João Paulo. Vasco nem pensar, Botafogo, esse jogo aqui vai sair gol para os dois lados com toda certeza. Certeza, foi meio certeza, né? Foi meio caipira agora. Aqui é clássico, o Bento falei que vai sair gol dos dois lados. Bom, o Palmeiras tomou gol em todos os jogos até o momento como mandante. Um golzinho ali, pelo menos, ele tomou. Mas nós estamos falando de Curitiba, né? Então tem um confronto. É certeza aí de um SG do Palmeiras? Não é. Então o Everton vale a pena pelo preço, ele não é um dos goleiros mais caros e também porque ele precisa de pouquinho para valorizar. Então aí eu acho que vale a pena. Se fosse um absurdo para valorizar, então eu tomaria um pouquinho mais de cuidado. Sendo assim, eu acho que o Everton vale a pena para essa rodada. João Ricardo é outra opção que eu gosto, Tadeu é outra opção que eu gosto, Matheus Cunha também, é clássico também, mas o Vasco em casa não está com um bom desempenho. O Walter também é outro. Quem fala assim, Carol, qual que é o goleiro mais barato que você indicaria? O Walter, tá? Até pelo confronto, enfim. Então, Walter e Matheus Cunha são os mais baratos que eu acho que vai dar, e eu acho que o goleiro tem que ficar aí entre Fortaleza e o Everton. Eu vou colocar o Everton. Como você já sabe, eu não fiz uma pré-preparação de time. Se faltar cartoleta lá na frente, a gente troca o Everton depois. Com os zagueiros, a gente tem aqui Léo Pereira, que é uma opção que eu gosto muito, né? Além do confronto, tudo bem, ele não é constante, é verdade, mas ele tem uma ótima média e é um zagueiro que já tem 3 gols no campeonato. É o que eu tô falando, ele não é constante, é verdade. Nino também é uma opção que eu gosto, mas lembrando que o Bragantino fez gol em todos os jogos como visitante, então também não tô contando com esse SG aí do Fluminense, não. Também não conto com o SG de Pedro Henrique, mas acho uma boa opção. Vitor Cuesta, a mesma coisa, né? Vão jogar contra. Se é para escolher entre um e outro, óbvio que eu fico com o Vitor Cuesta. Gustavo Gomes, a gente não tem nem o que questionar. Baixou muito a média dele, é verdade. Antes ele era o zagueiro mais caro, era que tinha melhor média. A defesa do Palmeiras está deixando um pouquinho a desejar com relação aos outros anos. Calma, palmeirenses, calma. Só estou falando com relação aos outros anos. Isso vocês têm que, né, combinar comigo que não é uma mentira. Mas tem sempre a chance aí, ainda mais sendo o adversário o Coritiba. Joaquim é outra bela opção que geralmente está pontuando aí bem, mesmo quando perde o SG. E o que é importante, aqui ele não pontuou bem nem aqui, mas ele não negativa, né? Porque tem alguns zagueiros que negativam. Tite, eu gosto da opção. Luan é uma opção mais barata aí, é o Gustavo Gomes. Lucas Beraldo é um cara que eu gosto também e tá bom também para valorizar, embora eu acho que o Grêmio vai fazer gol, não vai ter nada de SG para São Paulo, não. Dos mais baratinhos aqui, de verdade, quem tá precisando, assim, tá muito enforcado de cartoleta,
no máximo um Bruno Mendes. Mas aqui depois também vai ficar muito ruim as opções para reserva, e dá para colocar um Murilo. Mas o Corinthians parece que deu uma embaladinha, mas também tem que tomar cuidado, porque parece que vai poupar alguns jogadores. Mas aí eu colocaria o Bruno Mendes se fosse pensar em peças baratas, tá? Eu vou pegar esses dois, Tite e Luan, nossos laterais. Cara, se você tiver grana sobrando, que não vai fazer nenhuma maluquice com outras posições, não tem nem o que pensar aqui em não colocar o Marlon. O Marlon, mesmo quando perde SG, olha isso, o gráfico dele é um absurdo. A menor pontuação dele foi aqui 6 pontos, 43 desarmes em 8 jogos. É uma loucura. No jogo do meio da semana da Copa do Brasil, CSG, nada assim. Cruzeiro jogando bem marromeno, fez 5 pontos. Então, se você tiver olha quanto ele fez na última. Se você tiver uma grana, ele tá pontuando melhor do que a galera de meio campo ali, tá? Então, acho que vale o investimento. A mesma coisa, Ayrton Lucas, que é aquele lateral mais ofensivo, tem 2 gols, pode sim fazer alguma coisa contra o Vasco, precisa um pouquinho mais para valorizar, mas acho que são 2 opções excelentes aí para serem colocadas. Desses daqui, óbvio que Bruno Pacheco é bom, mas eu acho ele caro. Rubens também. Juninho Capixaba. Fluminense fez gol em todos os jogos até o momento como mandante, tá? Bragantino fez em todos como visitante. Então, já falei 25 vezes. Não contem com esse SG. Mas o Fluminense vem de 2 derrotas, né, no Brasileirão. E, pior, 2 jogos sem fazer gol. Não fez gol no Fla-Flu da Copa do Brasil também essa no meio da semana. Piquerez, sempre uma ótima opção, né? Os laterais do Palmeiras. Caio Paulista é um cara que eu gosto. Esse cara aqui, lateral esquerdo. Aí eu preciso completar a frase que acontece com o lateral esquerdo quando joga contra o Santos, que na rodada passada foi o Juninho Capixaba. Então, se você não vai ter ninguém do Santos do meio para frente, meu amor, René é uma ótima opção aí com belo custo-benefício, tá? William é uma opção aí ao Marlon, nem se compara a pontuação dos dois, né? Não dá para comparar, mas tem uma assistência. Então, não acho que para essa rodada seja tão maravilhoso, mas para quem quiser, entre ele e o Sander, eu prefiro o Sander, que ao menos tem 17 desarmes, tem aí um pouquinho mais de 2 desarmes por jogo. Lucas Pires e Gabriel Inocêncio, 2 caras que mesmo perdendo o SG na rodada passada, para quem não lembra, o Bragantino ganhou de 2-0 do Santos lá em Bragança, e aí, ó, o Gabriel Inocêncio foi muito melhor, né? Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu ficaria com o Inocêncio, que tá indo muito bem, mas são 2 laterais que não negativaram mesmo perdendo o SG. E o Inocêncio tem uma constância um pouquinho maior e vem numa crescente, né? 19 desarmes aí em 7 jogos também, uma média de 2 desarmes e meio por jogo. Eu prefiro o Inocêncio. Wesley é uma opção barata bacana. Mike é uma opção barata bacana, que inclusive já vai ser um dos nossos, tá? Vou colocar. E aqui, gente, daqui para baixo, sei não, hein? Só em caso de desespero, tá? Não tem o porquê. Ó, para ninguém ficar me chamando de clubista, eu vou colocar o René do Internacional, tá? Para ninguém falar. E ó, sabe o que é o pior? O time do canal tinha o Inocêncio no vídeo passado. Pode pegar o vídeo passado. O vídeo que eu fiz, não o da live. O vídeo que eu fiz tinha o Gabriel Inocêncio. Aí fica todo mundo falando, cara, é um clubista, clubista, clubista. Aí eu tiro os caras do Santos, entendeu? Aí o Inocêncio fez aquela pontuação que fez. Então não vou nem falar nada. Vai o René aqui para ninguém me chamar de clubista. Com relação aos meias, o Arrascaeta às vezes está deixando a gente na mão, é bem verdade e tal, a 3,93. Que belo gol fez na Copa do Brasil, no jogo da Copa do Brasil no meio da semana contra o Fluminense, né? Então mostrou que está mais vivo aí do que nunca. A única coisa ruim é que ele está precisando de bastantão para valorizar. Quem tá meio no limite das cartoletas dá uma balanceada aí. Mas não é uma opção ruim, ainda mais sendo um clássico e um clássico contra o Vasco em casa. Lima é uma opção que eu gosto, que ele tá com uma bela média. Ah, Carol, e o Arias? Eu também gosto, mas se eu tiver que escolher entre Lima e Arias, o Lima tá fazendo um campeonato com scouts melhores, né? Ganso é o batedor, Christian é uma opção aí que é bacana para esse confronto, Zé Rafael também, falei do Arias, Johnny tá indo muito bem. Essas 2 opções aqui, ó, contra o Santos, vão muito bem. A única coisa do Johnny é que ele tá super valorizado, porque ele foi benzão na rodada passada. Mas o meio-campo do Santos cede muita posse de bola, né? Então, essas 2 opções aqui são excelentes. Para quem não tem problema com cartoleta, Johnny. Para quem tem problema e precisa balancear, Alan Patrick. Caio Alexandre é uma opção que eu gosto. E aí, se você não usou o Tadeu, se você não usou o Sander na lateral,
dá para ir de Fernando Sobral. Esse jogo aqui tem cara de 0-0, 1-1, tá? Tipo, mas o Fernando Sobral tá vindo numa crescente. A gente vê aqui, ó, tem um gol, uma assistência, 14 desarmes em 5 jogos, é uma média boa. Gabriel Menino. Quem foi na do Pablo Maia na rodada passada que eu falei, hein? Coloca Pablo Maia e Alisson na reserva, e o Alisson também foi bem no final das contas, foram muito melhores que o Caleri. Acho ainda que é boa opção. Thiago Maia é uma opção que eu gosto. Lucas Lima só quando ele quer. É verdade, gente, é só quando ele quer. O Eric também é uma opção que eu gosto. Michel Araújo, se jogar, é uma boa. Eu queria colocar alguém ofensivo do Grêmio, até porque o São Paulo tomou gol, né, nos últimos 3 jogos aí, tomou gol também. Foi para pênalti, meu Deus do céu, na Copa do Brasil, já com uma vantagem de 2-0 pro Sport, foi para pênalti. Eu vou colocar o Cristaldo por enquanto, tá? Eu prefiro o Bitelo, vou confessar, mas eu vou colocar o Cristaldo porque o Bitelo não tá aqui nos prováveis. Vou colocar o Arrascaeta. Ah, o Bitelo tá aqui. Tinha esquecido que ele era tão caro. Troca. Prefiro o Bitelo. Tinha esquecido deste detalhe que ele era tão caro. E aí vamos para o meio-campo mais baratinho também, né? Para não acabar com a nossa raça. Vou de Eric, tá? Tá um preço bem bom. E depois na nossa live, conforme for, a gente troca. Agora a gente tem os 3 atacantes e a gente tem o técnico. A gente tem opção. Se a gente colocar aqui o Abel Ferreira, que é o favorito para essa rodada, a gente dá uma diminuída boa para colocar 3 atacantes. Vai ficar bem pouquinho para colocar 3 atacantes. Então vamos colocar um outro técnico e se sobrar dinheiro, a gente troca, coloca um técnico melhor, tá? Tô bem propensa a colocar o Pepa, tá? Sampaoli é um pouquinho mais barato também, é uma bela opção. Paulo Turra mais barato, bela opção. E quem tá passando mal de cartoleta aí, dá para colocar o Antônio Oliveira do Cuiabá. E aí faz igual o William Bigode. Vai orar. Entendeu? Quem tá precisando faz isso. Mas nós vamos aqui de Paulo Turra, que a gente já vai dar uma sofridinha aqui no processo, tá? Tô arriscando bastante, porque é contra um Botafogo líder do campeonato. Dependendo como for, se faltar aqui, que vai faltar, né, gente? Porque vamos falar o que é verdade. Só o Tiquinho acaba com qualquer. Não dá nem para colocar Tiquinho e Roger Guedes. Se o Roger Guedes jogar, hein? Atenção nisso. Se o Roger Guedes jogar. Um cara que eu acho que tem que estar aqui, Dudu é mais caro e tal, eu já vou até direto nele, é o Arthur, que é o atacante que vive o melhor momento ali no Palmeiras. Não tem nem o que dizer. Acho, inclusive, que ele é uma ótima peça para se colocar de capitão. Hulk, ele é um dos maiores finalizadores, né, gente? Ele tem uma bela média e tal, mas Hulk deu uma bela pipocada, inclusive no pênalti, né, na Copa do Brasil pro Corinthians. Então, tomaria um pouquinho mais de cuidado. Mendonça, só se você quer muito como aposta. Colocaria o Mendonça num tiro curto. Ele precisa de muito, muito, muito para valorizar. Não acho que seja o caso. Luiz Soares, eu acho que é uma boa opção. Gabriel também. Caleri sempre é. Cano tomaria mais um pouquinho de cuidado, que eu já falei. Wanderson, sim, que o Santos está dando umas vaciladinhas aí na defesa. Vitor Roque é um cara que eu vou colocar. A gente está com o Arthur, tá com o Vitor Roque. Paulinho, uma bela opção. Júnior Santos também, né? Vai quem não tem grana para colocar um Tiquinho. Aloísio tem uma ótima média. Thiago Galhardo. Eu falei do Thiago Galhardo na live, hein? Eu falei do Thiago Galhardo na live. Quem prestou atenção? Jonathan Cafu é uma aposta boa para essa rodada. David Washington aposta, né, gente? E aí aqui sempre os mais baratos. Agora, vamos ver a partir de quem que a gente pode escalar. Nos restou poucas opções aí. Então, o que eu acho que eu vou fazer? Querer não é poder. Vou colocar aqui o Antônio Oliveira para sobrar um pouquinho, uma graninha um pouquinho maior, e vou colocar um Soares jogando em casa. Vou falar o que é verdade. Eu queria aqui um atacante do Flamengo, mas eu não sei se eu queria o Gabriel. Eu vou ainda pensar sobre essa possibilidade. Por enquanto, ele vai ficar assim, o nosso time, e aí eu vou colocar o Arthur de capitão. Por enquanto, tá? Quem tá pegando, passou o vídeo inteiro só para pegar o vídeo de agora, por enquanto tá ficando assim. A gente pode mudar o goleiro, fazer o hack, trocar aqui o Everton, e aí ao invés do Soares ou do Arthur, eu vou colocar o Tiquinho, porque vai sobrar. A gente vê o que a gente faz na live, eu sempre conto com vocês, né, pra gente fazer juntos aí, e aí é isso. Nosso time ficou assim até então. Amanhã na live a gente bate todos os times com quem realmente está provável, se o Corinthians vai realmente poupar, porque se ele não for poupar, o Roger Guedes passa a ser uma ótima opção, porque ele joga contra o América Mineiro, que tomou gol em todos os jogos. Então,
até o horário da nossa live, muita coisa pode mudar. Aqui é um esboço para a gente tendo uma ideia aí do que a gente vai fazer nessa rodada 9. E aí na live a gente bate isso, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Bora mitar. Se inscreve no canal quem não é inscrito, hein? Quero chegar a 30 mil até o final dessa temporada.